Gente querida, alegria do encontro. Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje, para o quarto episódio da 25ª temporada do nosso programa, que tem como título Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa nossa 25ª temporada é Rudolf Steiner lê Clarice Lispector. O mote dessa temporada é: liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome. Estamos no quarto episódio. Já conversamos perto de O Coração Selvagem, A Paixão segundo GH, Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres, Água Viva é hoje e ainda falta A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida. Essa nossa temporada surgiu de uma fantasia. Eu tive um pensamento e fui nele, sabe? Investi nele. Eu pensei assim: quando, naquele dia, Rudolf Steiner entrou na biblioteca do Goetheano, não podia imaginar o que aconteceria. E aí, partindo de uma fantasia anacrônica, aproximo dois autores de minhas referências, Rudolf Steiner e Clarice Lispector. Rudolf se torna leitor de Clarice. Procuro apontar alguns pontos de aproximação filosófica nas principais obras, romances, eu escolhi 6 romances, de Lispector e Steiner. O exercício é, antes de tudo, uma celebração, a celebração do conhecimento como o mais potente dos afetos. E olha o leitor aí, gente! Rudolf Steiner, 1861-1925. Filósofo, educador, artista e esoterista, diz o texto. Ai, ai. Foi fundador da antroposofia, que eu também gosto de chamar de sistematizador, porque ele olhou uma metodologia, estudando, organizando os arquivos científicos do Goethe, ele percebeu que ali tinha uma coisinha, uma metodologia específica e a sistematizou. Então, ele sistematizou a antroposofia, a pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica, a medicina antroposófica, a euritmia e tantas outras coisas. Todas essas áreas do conhecimento que ele aplicou à metodologia que ele percebeu ali na obra de Goethe. E a nossa autora está aqui, ela, 1920-1977. Escritora e jornalista brasileira, autora de romances, contos, crônicas, ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. O livro é Água Viva. Água Viva é um lindo poema em prosa, na qual se comemora a vida de tudo o que intensamente é. Considerada pela própria autora como uma obra de ficção, alguns críticos entendem que o livro não tem um gênero literário definido, perpassando os gêneros de romance, ensaio e poesia. Vamos ler a sinopse? Mas antes da sinopse, tem a convidada. E ela é Andréa Costa, a Gina,
professora de escola pública, escritora, psicanalista, leitora e estudiosa da antroposofia. No momento, estudante do curso de Fundamentos da Antroposofia e Pedagogia Waldorf na Faculdade Rudolf Steiner, lá em São Paulo. Pianista, bordadeira, crocheteira e tricoteira. E diz ela sobre si: estou entusiasta da vida. Vou trazer a nossa querida aqui. Bora lá. Andréia, querida, como você chega? Tudo bem, como está? Boa noite. Que prazer estar aqui com você. Um abraço a todos. Muito bom estar aqui hoje, Nina. Obrigada. Muito bem. Hoje a gente está, para o pessoal que está assistindo no canal Faz Bem, nós estamos gravando o nosso programa, estamos gravando ao vivo, num evento da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. Por quê? Porque aquilo que a gente vai trazer, que eu preparei, pelo menos, do Água Viva, que é o livro que a gente vai falar hoje, tem a ver com artes manuais para terapias a partir de Rudolf Steiner. Então, a gente está nesse lugar. E onde é que está o meu Steiner? Bagunça? Pronto, peguei. Hoje eu estou cheia de livro aqui, vocês já vão saber por quê. Muito bem, então. Andréia, querida, você pode ler para nós a sinopse? Posso. Então, bora lá. Desde seus primeiros textos, Clarice Lispector anuncia um brilhante projeto literário. Água Viva, publicada em 1976, adensa o processo característico de sua narrativa, enfatizando-lhe a fragmentação, a contaminação do romanesco com o lírico e o abrandamento das linhas descritivas e representacionais, recursos menos acentuados em outras de suas obras anteriores e posteriores. A trama do livro é tênue, o que faz dele um romance sem romance. Um eu, declinado no feminino, escreve a um tu no masculino, expondo suas ânsias e procuras, num discurso de fluidez ininterrupta entre o delírio, a confissão e a sedução. Para te escrever, eu antes me perfumo toda. Eu te conheço todo por te viver toda. O eu e o tu de Água Viva ganham dimensões permutáveis de significação, integrando-se com o não humano, a natureza, as palavras, os animais, a coisa ou it. A linguagem se espessa numa densa selva de palavras e a obra descortina voraz processo de correspondências que interconectam vida, paixão e violência. Obsessivamente, a protagonista de Água Viva busca surpreender as intricadas relações entre o instante fugidio e sua inscrição no espaço. Sem nome, escondido sob o pronome eu, a personagem procura entender o significado da solidão e o do seu estar no mundo, no desencadear dos instantes que prefiguram um presente contínuo, onde os limites cada vez mais esgarçados entre o que é interior e exterior, a personagem desaparece. Nesse lugar enfeitiçado, em linguagens incondescendentes, escreve Clarice Lispector. Seu texto faz fluir o sentimento de agora e, paradoxalmente, interliga a petrificação e a mudança. Água Viva é um lindo poema em prosa, no qual se comemora a vida de tudo o que intensamente é, sem receitas para decodificar o mundo, enfeitiçado da insinte narrativa. O leitor tomou consciência de que já não dispõe de modelos para ler, nem para entender Clarice Lispector. Lúcia Helena, professora titular de literatura brasileira da UFF, autora, dentre outros livros, de Nem Musa, Nem Medusa, itinerários da escrita em Clarice Lispector. Muito bem, muito obrigada, querida. Olha só, eu trouxe essa sinopse até um pouco longa para trazer o elemento da crítica. Essa foi a Lúcia Helena, mas eu queria trazer algumas outras para você que eu tenho aqui em papel comigo. Vou mostrar. Eu sou de um tempo em que não se tinha livros com facilidade no Brasil. E, por exemplo, esses aqui meus, ó, do Benedito Nunes,
eram xerografados. Olha como eram as coisas. O xerox era frágil. Então, eu tenho 2 livros que era assim, uma conquista do Benedito Nunes, que é um filósofo e crítico muito importante, um conhecedor, vocês devem se conhecer por esse livrinho aqui de Heidegger, de uma coleção que é muito conhecida. E essa daqui, que é praticamente assim, na minha pesquisa de Clarice, que é a Nádia Batella, que é um livro maravilhoso, eu também gosto muito. Tenho esse outro livro agora já, olha só, consegui, o Drama da Linguagem, que é o mais conhecido da Clarice Lispector, mas esse eu já conquistei no tempo, já que tinha livrarias com mais facilidade para quem mora no interior. Até mesmo um livrinho dessa coleção é boa de ter às vezes. Por exemplo, o livro da Clarice, Água Viva, eles têm aqui o mapa situacional. Eu adoro mapas que dizem o que estava acontecendo naquela época. Por exemplo, em 1973, quando a publicação de Água Viva foi o lançamento da Skylab, Engenharia Genética, e os Estados Unidos se retiraram do Vietnã. E, o pior de todos, o assassinato do Salvador Allende. O mundo estava naquele convulsionamento como hoje. E esse aqui foi o que eu comprei, chama Atrás do Pensamento, a gente já citou aqui nos nossos episódios várias vezes, é a Márcia Sá Cavalcante Schubach, Atrás do Pensamento, que ela vai trazer a filosofia de Clarice Lispector. É um livro muito bom e novo, eu acho que é tenho certeza, de 2022. Vamos em frente. Disseram, tal pesquisa, diz Ecanaã Ferraz, invoca o abstrato, o invisível, os espaços-tempos infinitos, os vazios, mundos inatingíveis por meio da razão, inalcançáveis até mesmo para a imaginação. Enfim, a irrepresentável força ativa que instalou e que mantém a ordem natural de tudo que existe. Essa crítica do Ferraz é como se ele estivesse trazendo a própria potência da antroposofia. Bem, a convidada disse: você trouxe alguma coisa para nós, Andréa? Trouxe. Eu estava observando o livro e o que me chama a atenção é que a personagem do livro não tem um nome, né? Ela é uma pintora, né? Não é uma escritora, é uma pintora e ela faz a narrativa como se estivesse pintando. E é interessante que ela faz isso na primeira pessoa. Ela está sempre falando como se fosse na primeira pessoa e para quem a ouvisse, o que é incrível. Então, assim, é uma personagem sem identificação, sem o nome, e é um romance sem romance. E uma coisa que me prende muito é essa questão do instante já, do livro, né? Essa busca de crescimento, de expansão, que nós temos falado aqui, da fluidez, do fluxo e da metamorfose que você falou da última vez. E um outro ponto que me prende é quando ela fala assim, viver é tão desconfortável, tudo aperta, viver é tão incômodo. E é interessante que, ao mesmo tempo que ela fala isso, ela nos orienta de forma velada à expansão, à busca, ao autoconhecimento, à autocompreensão. É muito da imanência. Legal. Olha só, eu estou afinada com você aqui. Vou trazer o leitor. O leitor disse: tal vida da alma em pensamentos, que cada vez mais se amplia para uma vida em essência espiritual, denomina-se, na gnose, na ciência oculta, meditação, reflexão contemplativa. Essa meditação é um meio para a cognição suprassensorial,
Mas o discípulo não deve, em tais momentos, entregar-se a um enlevo sentimental. Não deve ter sentimentos indefinidos em sua alma. Isso somente o impediria de alcançar o verdadeiro conhecimento espiritual. Claros, nítidos, precisos, terão de formar-se seus pensamentos. Aí vem ela. As descobertas nesse sentido são indizíveis e incomunicáveis e impensáveis. É por isso que na graça eu me mantive sensata, quieta, silenciosa. É como uma anunciação, não sendo, porém, precedida por anjos, mas é como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo. E escreveu: quando se vê, o ato de ver não tem forma. E o que se vê, às vezes, tem forma, às vezes não. O ato de ver é inefável. E, às vezes, o que é visto também é inefável. E é assim, certa espécie de pensar, sentir, que chamarei de liberdade. Só para lhe dar um nome, liberdade mesmo, enquanto ato de percepção, não tem forma. E como o verdadeiro pensamento se pensa a si mesmo, essa espécie de pensamento atinge seu objetivo no próprio ato de pensar. Não quero dizer com isso que é vagamente ou gratuitamente. Achei eles tão aproximados. Acontece que o pensamento primário, enquanto ato de pensamento, já tem forma e é mais facilmente transmissível a si mesmo, ou melhor, à própria pessoa que o está pensando. E tem, por isso, por ter forma, um alcance limitado. Enquanto o pensamento dito liberdade é livre como ato de pensamento. É livre a um ponto que ao próprio pensador esse pensamento parece sem autor. Isso é pura cognição antroposófica. E está completamente ligada à epistemologia goetheana. A observação fenomenológica ela é sistematizada, como eu já falei, por Rudolf Steiner, a partir do conceito de metamorfose, ou seja, todos esses fluxos que vêm lá de Goethe. É uma metodologia que permite a percepção das forças que atravessam e atuam em determinado acontecimento ou ser, que é justamente o que a Clarice estava falando. Os exercícios favorecem a plasticidade do pensamento e promovem a ativação do artístico e sua expressão. Isso é exatamente o tensionamento da personagem do romance, que está o tempo todo fazendo, como você trouxe há pouco, essa migração da expressão pictórica que ela traz para a escrita. Ela escreve como pinta. Então, o tempo todo essa questão da expressividade, através da observação das dinâmicas que constituem o si e o mundo, que é exatamente o que vivencia a personagem de Água Viva. E aí eu quero mostrar para vocês um pouco como é que eu fui pesquisando. Isso há muitos anos, há mais de 20 anos, não, há mais de 30 anos, olha meus céus, como eu fui pesquisando os passos da observação fenomenológica na obra de Clarice Lispector. Então, lá com a minha letrinha de há 30 anos, passo 2, passo 1. E aí eu fui aqui escrevendo, experiência pura, eu fui anotando onde é que eu via marcas
da metodologia goetheana, sistematizada por Rudolf Steiner, na obra de Clarice Lispector. E fui indo, relação com o fenômeno versus experiência, fragmentação da percepção, olha lá, eu fui trazendo todas as marcas, na própria Clarice, fui trazendo essas marcas. Então, está lá, ó, experiência pura. Isso tudo tem a ver com a observação fenomenológica, que eu vou trazer agora, os passos, que faz parte de uma das aulas da pós-graduação. E aí, para encerrar minha fala, vou trazer os passos por cima, só para vocês terem uma noção dessas filosofias que se encontram. Para que serve justamente a observação da planta, no caso, a observação fenomenológica? Ampliar a percepção, que é tanto o que está dizendo Clarice quanto Rudolf Steiner. O passo zero, ver como da primeira vez, abertura à experiência. A personagem de Água Viva faz isso inúmeras vezes durante o romance. Inúmeras vezes ela tem essa percepção, esse ver como a primeira vez. Depois, passo 1, passo terra, passo raiz, manter-se na descrição, descreva, desenhe, fique rente ao fenômeno, ou seja, o tempo todo ela está também fazendo esse exercício na pintura, na escrita, escrevendo como quem pinta, pintando como quem escreve, fazendo esse movimento. E aí, passo 2, passo água, passo folha, perceber os intervalos, os ritmos, os processos, observar a dinâmica do tempo. Então, está o tempo todo. O livro ele é um fluxo que faz isso o tempo inteirinho, como boa parte, se não toda, a obra de Clarice. Passo 3, passo ar, passo flor. Perceber os sentimentos, as relações, o clima. Perceba que somente agora começa a interpretação. Então, ela também tem vários momentos na obra que ela traz essa qualidade. Passo 4, passo fogo, passo semente. Criar uma imagem, síntese, abrir seu pensamento intuitivo. Não force, deixe chegar. Virá quanto mais descrever. É exatamente esse é o processo de Água Viva. E essa é uma aula da pós-graduação Artes Manuais para Terapias, no módulo 3. E o convite às alunas é justamente fazer o exercício da observação fenomenológica. Para quê? Para fazer esse corpo vibrátil, para fazer essa ampliação dos fluxos na escrita, na clínica. É para isso que a gente organiza esse exercício, que eu acho que combina demais com Água Viva. Quer fazer um comentário? Porque fui indo. Foi lindo. Eu só gostaria de falar uma parte, ainda voltando àquela coisa que ela fala do viver, estar viva, me estraga o dia, né? Como a Clarice fala. Do meu livro, 31 Dias, Diário de uma Suicida, Geno Eisman, né? E tem uma parte do livro que a personagem principal, a Babi, tem um amigo chamado Bubo. E ela tem um apego muito grande com ele, são muito amigos. Aí ele liga para ela e pergunta como ela está. Aí ela fala assim para ele, cara, o sol irrita, tem horas, amarelo, apático, chega a ser patético. Prefiro os dias nublados. Eu estou pintando os quadros, vem me ver. Então, apesar da apatia do dia nublado, onde ela encontra a sua saída? O fluxo, na pintura. E aí, eu queria fechar minha parte deixando uma frase do Rudolf Steiner, que ele falou na sua conferência, O Amor e o seu Significado no Mundo, de dezembro de 1912. Tudo aquilo que é alcançado por meio do esforço da alma humana se transforma na semente do amor, que é a força criadora para o futuro. E tem a ver com o que você colocou aí no passo a passo. Muito bom.
Olha só, então, um fim em identificação, trouxe eu. Sou uma iniciada senseita. Estou dando a você a liberdade. Com isso, agradeço aos nossos queridos autores, Clarice Lispector, em Água Viva, e Rudolf Steiner, dessa vez em Ciência Oculta. E passo a palavra para você antes da gente finalizar. Muito obrigada mais uma vez. Adorei, como sempre. Quero agradecer também a Paz e Bem. E um abraço a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Nina. Muito bem, então, agora digo, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.